a criação ainda declara a glória de Deus, mas também declara a tragédia da queda. O que significou a queda para a boa criação de Deus? Como nós nos relacionamos com esse mundo caído? Será que toda cultura é má? Ainda somos portadores da imagem de Deus? Primeiro ponto importante ao falarmos sobre queda: depravação total. Esse adjetivo total não quer dizer que nós somos depravados, caídos no máximo das nossas potencialidades, mas sim na abrangência. Ou seja, todas as áreas da vida foram afetadas pelo pecado. Não somos tão maus quanto poderíamos ser, mas não somos tão bons quanto deveríamos ser. E isso atingiu toda a raça humana desde o seu nascimento. Hoje temos uma infinidade de cursos, livros, encontros que apelam para o eu interior, para o seu potencial. Descubra-se, busque o que você tem dentro de você. Só que tem um problema. Dentro do ser humano caído, só há pecado. E até que Deus abra os seus olhos para essa realidade, ele continuará cego e morto. Só conseguiremos nos enxergar quando enxergarmos Deus, em primeiro lugar. E para isso, ele tem que se mostrar a nós. Há um outro ponto bastante legal da gente conversar: os efeitos cósmicos da queda. Pecado na Bíblia é muito mais amplo do que aquelas nossas atitudes pecaminosas. Isso envolveu todo mundo, maldição sobre a terra, a criação geme, ela está em angústias. Toda a estrutura criada por Deus, família, governo, é atingida pelo pecado. E o pecado é parte dessa vida integral, mas não é normal. O fato de que todo mundo faz não torna o pecado normal. Pecar não é humano, é sub-humano. O pecado não tem vida própria. Você sabe o que é um parasita, certo? O pecado é assim. Ele não subsiste sem se alimentar de outra coisa. Ele não tem vida em si mesmo. Ele sempre se alimenta daquilo que Deus criou bom. Agostinho de Hipona já dizia que o mal não pode ser entendido como substância. Quer ver um exemplo? O relacionamento sexual. Deus criou o sexo para o prazer do casal dentro daquela estrutura do casamento, que nós já comentamos. O relacionamento sexual não é um pecado em si mesmo, como pensavam lá os medievais, por exemplo. E o que a queda fez? Transformou aquela boa dádiva de Deus, do sexo, do prazer entre o casal, em pornografia, lascívia, prostituição. E é aqui que reside um pouquinho, né, o erro desse dualismo, bem e mal. Né? Muitos enxergam essa batalha como sendo de duas forças iguais e opostas. Sim, elas se opõem, mas não são nem de longe iguais, porque o pecado não é algo que subsiste por si só. Um outro ponto importante é falar sobre graça comum. Essas são operações gerais do Espírito Santo, pelas quais ele, o Espírito, sem renovar o coração, exerce tal influência sobre o homem que o pecado sofre restrição, a ordem é mantida na sociedade, a justiça civil é promovida e também são derramadas aquelas bênçãos gerais, como sol, chuva, água, alimento, roupa, abrigo, que Deus dá a todos os homens. Essa é uma definição de Berkhof. É dessa graça que procede ainda tudo o que é bom, verdadeiro, que podemos ver no nosso mundo. O Espírito Santo, ele vive e ele trabalha em tudo o que foi criado. Logo, ainda permanecem em nós, no homem caído, certos traços da imagem de Deus. Ainda existe intelecto, ainda existe razão, ainda existe toda espécie de dons naturais, estão presentes no ser humano caído. Pensando nisso, é bom a gente perguntar, como é que nós, crentes, nos relacionamos com a cultura no mundo caído? Aqui vale uma palavra do pastor Augusto Nicodemos. Não existe cultura neutra, isenta, pura e inocente. Ela reflete a situação moral e espiritual das pessoas que a compõem. Ou seja, uma mistura de coisas boas, decorrentes da imagem de Deus no homem, e da graça comum. E coisas pecaminosas também, resultantes da depravação e da corrupção do coração humano. Portanto, todo crente
deve filtrar aquilo que ouve, aquilo que vê, aquilo que presencia. Nem tudo é ruim. Tem boa música, arte excelente, tecnologia que nos ajuda, porque essas coisas não são ruins em si mesmas. Pecado é o uso deturpado que nós fazemos de cada uma dessas coisas.